Tá no ar mais um episódio do Espaço Futuro, o primeiro videocast da Zucchetti Brasil. A Zucchetti, que é um ecossistema global de tecnologia, está aqui no Brasil há 14 anos. Esse ano a Zucchetti recebeu o investimento do BNDES de 35 milhões de reais para tecnologia, investimento em tecnologia e inteligência artificial. E o Espaço Futuro surgiu justamente da necessidade de poder comunicar para o mercado e poder ajudar o mercado a crescer também com os novos objetivos da inteligência artificial como uma auxiliadora nos processos. Recentemente a gente patrocinou também uma pesquisa da Central do Varejo, que ainda não conferiu, vale a pena conferir. E nessa pesquisa a gente constatou que 59% das empresas no Brasil já utilizam inteligência artificial. Mas será que usar inteligência artificial é a mesma coisa que estar preparado para a inteligência artificial? E é justamente isso que a gente vai discutir com o nosso convidado de hoje. E vai ganhar, a nossa conversa com certeza vai ganhar muito peso, que hoje eu estou recebendo um cara que, além de uma experiência de mais de 20 anos no mercado, ele acabou de visitar o ecossistema de inovação de Hangzhou, na China. Né? Então ele esteve lá na sede de diversas empresas que utilizam e trabalham essencialmente com a inteligência artificial e vai trazer todo esse overview para a gente hoje. Então, bem-vindo, Jefferson Bueno. Muito obrigado por ter topado o convite, né? E da Zucchetti. Agradeço você e o Sebrae, que são nossos parceiros desde sempre. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante, né, e tão estratégico nesse momento. Falar de inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios. É um prazer estar aqui. E o objetivo aqui é poder somar um pouquinho aí com todos os esforços e objetivos de a Zucchetti trazer esse conteúdo com qualidade, né, para os nossos internautas aí. Ótimo. Jefferson, então antes da gente começar o nosso papo, você quiser contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você entrou no Sebrae, como é que foi a sua história até chegar aqui? Ah, bacana. Eu já tenho um tempinho, né, de casa, né, de Sebrae, como a gente chama. Eu estou na casa desde 98, onde eu entrei já no front, né, no atendimento ao pequeno negócio. É onde realmente a coisa acontece ali, que a gente costuma dizer, né? E ali eu passei por algumas experiências muito interessantes, que é realmente poder tentar entender e compreender a dor desse pequeno negócio, que muitas vezes ele vem com uma queixa, mas daí a gente aprofundando, a gente vê que às vezes aquela queixa ela não é bem aquilo, né? Então a gente precisa fazer um trabalho assim, muito preciso de diagnosticar as reais necessidades e fazer proposição de soluções. Então eu fiquei um bom tempo nessa área do atendimento do Sebrae, depois eu segui para uma área de coordenação, digamos assim, né? Como se fosse uma gerência, né? De uma regional, foi no meio oeste do estado, né? Região Caçador, Videira e Fraiburgo, fiquei lá por 2 anos. Depois assumi outros projetos aí na área de mercado, e aí eu fiquei por 14 anos nessa área, e após essa área de mercado, entrei na inovação, no mundo da inovação, me apaixonei por esse mundo, e quando a gente consegue aliar, né, a inovação com o mercado, aí eu acredito que existe aí uma química muito interessante para se descobrir. Tive uma oportunidade também de passar, né, na gerência, né, de inovação e empreendedorismo do Sebrae Santa Catarina por pouco mais de 4 anos, e mais recentemente uma experiência que para mim foi fantástica. Fui convidado a trabalhar, né, a colaborar no Sebrae Nacional, lá na área de inovação também, né, coordenando equipes lá com grandes projetos, os principais projetos do Sebrae como sistema estavam nessa coordenação. E aí agora recentemente, né, a convite da nossa diretoria aqui do Sebrae Santa Catarina, eu retornei para o estado e hoje eu estou ali na coordenação do núcleo de acesso a mercados. Então tudo que você pode imaginar em relação à internacionalização de negócios, mercado, estratégia, feiras, eventos, franquias. Tá tudo nesse bolo aí e a gente faz de tudo um pouquinho. Pô, coisa boa, legal, um baita currículo. Então, Jefferson, antes de começar, eu acho, o nosso papo, eu quero trazer uns dados da nossa pesquisa lá que a gente fez com a Central do Varejo e os dados foram analisados pela USP. Então, na nossa pesquisa, 78% das empresas disseram que usam o IA diariamente. 87,5% perceberam o aumento na eficiência a partir do uso da IA. Mas a gente sabe que IA, o uso dela essencialmente não significa necessariamente uma eficiência operacional, né?
pode só trabalhar ali um pouco na maturidade estratégica. Como é que você vê isso diante das empresas de hoje? Você acha que todas elas já têm essa maturidade para trabalhar com IA? Como você vê hoje nos pequenos negócios lá do Sebrae, que você coordena, como é que você vê hoje a aplicação da inteligência artificial? Hoje a gente vê que muitas vezes as coisas entram, né, na forma de modismo, né, na forma de, coisas legais estão acontecendo, eu preciso surfar a onda, né? Mas eu acho que dois fatos bem importantes aqui a serem considerados. O primeiro deles isso não é uma moda, isso não é uma fase, isso veio para ficar. Então é algo muito importante, né, que o pequeno negócio precisa compreender de forma muito, muito plena. E um segundo ponto também é de que hoje as nossas empresas, pequenos negócios eu me refiro, né, que representam aí 98% dos negócios do Brasil. Hoje nós temos aí mais de 23 milhões de CNPJs hoje cadastrados em Receita. E 98% disso são micro, pequenas empresas e microempreendedores individuais. E eu ouso dizer aí que a grande maioria ainda não entendeu o propósito da inteligência artificial. Então isso é um ponto de alerta que nós, como instituição, né, de apoio ao pequeno negócio, temos para que possamos realmente fazer com que a pequena empresa entenda os objetivos e benefícios da inteligência artificial. Hoje, via de regra, as pessoas acabam utilizando a inteligência artificial como sendo um Google de luxo, né? Sim. Fazendo pesquisa, de busca, mas tem muito mais coisa para se trabalhar. Mas antes disso, há alguns deveres de casa a serem feitos. Você acha que hoje, então, a pessoa, ao invés de trabalhar mais com os dados, trabalha mais com essa intuição, né? Do tipo, eu acho que pode me ajudar, tenho uma ideia do que fazer, eu tenho uma ideia superficial de como a inteligência artificial trabalha, né? E aí, a partir disso, começa a imputar suas ideias ali dentro, mas não de uma maneira estratégica, de fato, né? Exatamente, Bruno. A gente vê que aí começam os problemas, né? Porque muitas vezes, por intuição, a gente pode estar equivocado, né? E aí a gente bate numa tecla assim que é muito importante. Hoje, as empresas, de via de regra, elas não são, dá para dizer, elas não são digitais, mas elas são digitalizadas, né? Existe uma grande diferença, né? A Zucchetti é especialista nisso, né? Sim. Então, hoje a gente vê que as empresas possuem sistemas de gestão, de ERP, de frente de caixa, emissão de cupom fiscal, o que gera muito dado para a empresa. Mas, muitas vezes a gente vê as empresas com esses sistemas bem estratégicos, utilizando muitas vezes para poder fazer a emissão do cupom fiscal e uma super calculadora de luxo, né? Saber o que entrou no dia, né? Sim. Mas aquele dado, ele não é transformado em informação, que por sua vez também não se transforma em conhecimento. E quando você não tem transformado em conhecimento a informação que é gerada, você não gera valor, que é exatamente o que provoca a mudança nas pequenas empresas. Então, o empresário de pequeno negócio, ele tem o dado disponível, só que ele precisa tratar esse dado, ter o devido tratamento dele para que ele gere informação, como eu falei, que por sua vez gera conhecimento, e aí sim, com conhecimento, tomada de decisão para poder gerar valor. Então esse é o caminho aí a ser buscado, e a inteligência artificial, claro que ela pode facilitar isso, mas como eu falei, há um dever de casa do empresário de poder compreender o seu sistema interno para poder fazer boas leituras por meio da inteligência artificial. Acho que esse é o maior erro estratégico do uso da IA hoje pelo microempresário, micro e pequeno empresário? Sem dúvidas. Eu ouso dizer isso, sim. Eu acho um dos maiores equívocos hoje que a gente vê nas pequenas empresas, elas não tratarem efetivamente os seus dados, as suas informações como deveria, para poder usar a inteligência artificial a seu favor. Hoje a gente vê que fica muito, como nós falamos, né, no campo da intuição. Né? Eu vou fazer um prompt, um comando ali, né? Mas será que é o melhor comando? Será que eu não poderia imputar alguns dados a mais do meu negócio para que efetivamente eu consiga ter a informação mais qualificada? Então esse é o desafio, né? E o papel do Sebrae, como outras instituições também, é isso, né? Fazer com que a gente consiga trabalhar e modelar, né, o negócio a partir dessa nova visão. Legal. E agora eu quero abordar então a sua viagem à China, que você trouxe bastante conhecimento lá, visitando o ecossistema de Hangzhou. Sim, visitamos Né? o ecossistema de Hangzhou. Foi fantástico, assim. Nós tivemos participando de uma missão agora, dezembro último. Ficamos lá em torno de 12 dias, conhecendo o ecossistema. Hangzhou, se é para a gente poder posicionar melhor no mapa, né? Eu diria até no mapa mundial, né? Mas falando em mapa China, fica mais na parte leste, né, do país, próximo a Xangai.
E Hangzhou hoje, para vocês terem uma ideia, representa praticamente 1/3 do PIB que a China gera hoje, vem dessa província, né, de Hangzhou. Onde nós temos uma universidade, a Universidade de Zhenjiang, que hoje ela é uma das maiores e principais universidades do mundo. Para você ter uma noção do que a gente está trazendo, em 2024, eles foram responsáveis pela aplicação de 4.500 patentes, e muitas delas em inteligência artificial. Caramba. Cara, isso assim, ó, você soma as 4 principais universidades dos Estados Unidos, não chegaram em metade desses registros de patente que apenas uma universidade chinesa acabou por fazer. Então, assim, a China, ela está assim nadando a passos, nadando de braçada ou andando a passos largos em relação à inteligência artificial. E aí o que a gente viu lá demonstra muito bem isso, né? Gigantes como Alibaba, tivemos a oportunidade de visitar Alibaba com todo aquele pool de empresas, né? Alibaba hoje é uma grande holding, né? Com muitas aplicações, e a gente vê a inteligência artificial, assim, muito presente no dia a dia deles, né? Concorrendo fortemente com as grandes competidoras, grandes players aí americanas, como a Amazon. Eles estão, assim, muito à frente no que diz respeito ao tratamento de dados e a gestão desse conhecimento, sabe? Tivemos outras visitas também. Tivemos também a oportunidade de visitar um instituto, né, um instituto desta universidade, onde esse instituto é por onde passaram essas grandes empresas, como, por exemplo, a própria DeepSeek também, que hoje é uma global, né? Há um ano atrás, mais ou menos, aí a DeepSeek estava mostrando a que veio, né? Quando ela fez um barulho, um Ganhou sacode todas grande. as manchetes, né? Nossa, o sacode grande que ela fez aí, né? As gigantes americanas aí investindo muito dinheiro em suas inteligências artificiais, e o DeepSeek, claro que também com investimento muito forte, mas espera aí, não precisa tanto assim. Né? Vamos trabalhar mais focado que a gente consegue ter melhor retorno, né? Então, a DeepSeek também é uma gigante daquela região também. Hikvision também, né? Trabalhando nessas câmeras de segurança aí, muitas delas aí possuem tecnologia Hikvision, também é daquele território. E o que chama atenção na China, o que assim ficou muito marcado assim, é que eles trabalham sempre num projeto de governo, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de fazer um projeto de governo vingar de uma gestão para outra, né? Parece que quem chega assim, não, eu preciso botar minha marca, né? E a gente vê assim que a continuidade nos projetos é muito importante. Então, para você ter uma ideia, o governo chinês, eles têm planejamentos a cada 5 anos, e todo ano eles fazem um novo microplanejamento em cima daquele macroplanejamento de 5 anos. Então, por exemplo, a gente está em 2026. Esse ano, eles estão pensando o que vão fazer com mais propriedade, porque isso já está dito no longo prazo, né, no planejamento macro, mas isso está dito o que eles vão entregar em 2031. Em 2027, o que eles vão entregar e como eles vão entregar em 2032. Então, o nível de assertividade no planejamento das empresas, né, e aí na tríplice hélice, né, que envolve a academia, o governo e a iniciativa privada, a gente vê que eles têm assim, índices de assertividade assim, gigantes, assim, superiores a 80% daquilo que eles planejam. E aí, isso realmente é uma política de Estado, não é só uma política de governo, e sim uma política de Estado, que é exatamente fazer, o governo faz os investimentos iniciais e cria o ambiente, né, digamos assim, né, o sandbox necessário para que aquelas empresas possam crescer e prosperar, e depois ali a iniciativa privada, né? Por mais que a China tenha um território gigante, como nós sabemos, né, e também em população, a segunda maior população do mundo, apenas atrás da Índia, mas a gente vê assim que eles têm a visão de escalar global. Então, nenhuma empresa dessas que a gente refere nasce pensando apenas no mercado chinês. E olha que já é pensar grande. Atender o mercado de 1,2 bi, né, de pessoas. Mas elas já nascem pensando exatamente em como escalar o seu negócio para o globo, para o planeta. Então, isso faz toda a diferença. Legal. Aqui a gente ainda analisa a inteligência artificial quase como uma tendência, uma novidade. Lá parece que já isso está incorporado na infraestrutura do negócio. Exato. Né? Então as empresas já entenderam que é isso que você falou no começo. Não tem mais saída, não tem para onde ir. A inteligência artificial é uma realidade. Né? O que você notou de mais diferente do mercado lá em comparação com o mercado brasileiro? Olha, eu posso afirmar, assim, muitas coisas, tá? Mas, assim, uma que eu posso
categoricamente afirmar é exatamente o nível de maturidade dessas empresas. É como você trouxe ali, né? Elas já nascem, né, com isso internalizado no seu dia a dia. Eles não vão abrir empresa e ver como é que eu uso a tecnologia a meu favor. Não, a empresa já nasce entendendo qual é o papel da tecnologia naquele crescimento, né? E dali para frente aquilo não aparta mais. Então isso me chama muita atenção. As empresas já nascem organicamente preparadas para poder absorver as tecnologias de ponta. E isso faz toda a diferença, né? Gera uma reflexão forte para a gente, inclusive, porque o micronegócio brasileiro acaba competindo com esse tipo de estrutura, né? Acaba competindo com essa grandiosidade da China, né? Hoje não há lugar que não seja interferido por eles, né? Não. Pela Hoje, grandiosidade do preparo que eles têm. estão muito preparados, né? Hoje a gente vê que, né, esses players mundiais aí, você pensa um pouquinho só do que foi a revolução do TikTok Shop, né? O TikTok Shop foi lançado em maio do ano passado, né? Eu estava até num evento, no Fórum E-Commerce, o ano passado, onde nós estávamos recebendo os primeiros gráficos do TikTok Shop em relação à performance no Brasil. E aí você via assim, aquilo me marcou muito assim. Você via uma curva, digamos assim, né, ascendente naturalmente em relação aos marketplaces, aos e-commerces, né, sempre subindo. E aí o TikTok entrou no Brasil e a curva, assim, não era curva, não era reta, era uma vertical, era uma projeção de foguete, entendeu, subindo. Eles lançaram o TikTok Shop assim, todo dia, exponencialmente, crescia. Então, enquanto todo mundo estava crescendo numa reta mais conservadora, o TikTok Shop, o ano passado, quando ele foi lançado no Brasil em maio, abril, maio do ano passado, fez assim, ó, pum, foguete para cima. Então, isso nos mostra exatamente o preparo que o chinês está para poder buscar o mercado mundial. E aí fala também como Alibaba, AliExpress. Agora nós estamos aí prestes a receber o investimento de um conglomerado chinês que já adiantou, já mostrou que veio para poder concorrer com o iFood. Então, assim, o investimento deles, o iFood hoje, né, tá soberano no mercado, né, detém aí uma fatia, um share muito grande, né da plataforma de fast food no Brasil, e a gigante chinesa com um investimento, assim, bilionário e bilhões de dólares, né, de reais, vem para poder fazer frente a esse mercado. Então, os chineses realmente eles vêm com muito preparo. E aí as nossas empresas têm que entender isso como uma ameaça. Eu acredito, assim, que você pode entender e enxergar, né, o lado do copo vazio ou do copo cheio, né? A gente precisa entender o que a gente pode absorver de tecnologias nos nossos negócios e não entender isso como sendo uma ameaça. Não, agora eu não quero mais, né, agir dessa forma porque eles vêm para me quebrar. Não é assim. A gente tem que entender que isso veio para ficar. E aí, como nós, como pequenos negócios, né, vamos entender esse ecossistema para poder tirar o melhor proveito e poder preparar melhor as nossas empresas para esse mundo que existe aí de disputa digital. Legal. Acho que o surgimento da IA, inclusive alguns outros dos nossos convidados, fizeram essa análise, ela é muito semelhante ao surgimento da internet, né? A gente começou ali e viu que não tinha mais volta, né? Então, era para ser aplicado, de fato. Você acha que ainda a IA já está nesse ponto? Ou acha que ainda precisa de um pouco mais de desenvolvimento da tecnologia? Ou também do outro lado, do empresário? Sem dúvidas. Eu até acresceria, né, a participação dos colegas, né, que a internet aí, ela praticamente demorou 20 anos para poder consolidar no mundo, né, no Brasil e no mundo de modo geral. A única diferença da IA, a comparação é perfeita, mas a única diferença da IA é que a IA não vai demorar 20 anos para poder mostrar que veio. Estamos aí, né, com os principais players globais aí, com atuação aí menos que 5 anos, e a tendência é a cada vez mais multiplicar esse conhecimento, né, transbordar isso na forma de ganhos e, com certeza, as empresas precisam acompanhar essa evolução. Pequenos negócios. A gente vê hoje muita mistura, né, do físico e do digital. Ah, Jefferson, o físico vai sumir? Não, não vai sumir o físico, né? Para quem acha, né, que vai deixar de existir a loja física, a gente acompanhando aí tendências também, pesquisas, até da própria
NRF, né, que é hoje o maior evento global que trata do varejo, da digitalização dos negócios, o físico ele não vai sumir do mapa, mas necessitará de essas lojas físicas de estarem totalmente adaptadas a essa forma de trabalhar o digital para que elas consigam tirar o melhor proveito do digital. Sim. E a gente vê hoje, por exemplo, né, os consumidores do dia de hoje, né, eles já nasceram no berço, no ambiente digital, né, que a gente chama das gerações finais aí, geração Z. Então elas já nasceram, né, a partir de 91 aí, com tudo que a gente sabe que começou a vir, né, os dispositivos móveis, a própria internet como um todo. Então, essas pessoas que nasceram na década de 90 são os consumidores do dia de hoje. Então, eles já nasceram no digital. Então, eles entendem o físico de uma outra forma. E aí, muitas vezes, a gente vê as empresas ainda, né, naquela linha de fazer da mesma forma como sempre foi feita. Uhum. E isso não garante sucesso. As pessoas têm que entender, as pessoas jurídicas têm que entender que o híbrido, ele é muito importante. Fazer com que a gente tire o proveito do digital e também mantendo aquela característica, né, de físico, de proximidade, de confiança, né, que somente a loja física oferece. Mas não podemos esquecer que o digital, os e-commerces de modo geral, crescem aí há mais de 15 anos a 2 dígitos por ano. Então, veio para ficar e a gente precisa entender que a mudança atinge a todos. Legal. E o que você acha que pro pequeno e pro negócio, o que precisa existir antes da IA? É organização, processo, clareza estratégica? Cara, é aquela coisa, né? A gente costuma dizer, né, que a tecnologia é como se fosse um megafone, né, na mão de uma pessoa, né? Se a pessoa, ela tá com a sua voz, de forma natural, falando coisa que não deve, falando bobagem, vamos lá, sendo bem no sentido literal aqui, ela vai atingir com a sua voz natural um grupo de pessoas, né, que vai conseguir ouvir a sua voz projetada. Eu sou muito visual, então ouvir a sua voz projetada. O que é tecnologia? A tecnologia é um megafone na mão da pessoa. Ela vai ter a capacidade de projetar aquilo que ela está fazendo. Então, se ela não está fazendo da forma correta, ela vai conseguir projetar coisas que não são boas. E aí vai ganhar a probabilidade de, até muitas vezes, né, dar tiro no pé, fazer coisas que não deve, com muito mais pessoas ouvindo isso. Então, o que a gente costuma dizer assim, né? Não adianta você ter uma Ferrari, né? Vamos pensar na IA hoje, né? Uma IA paga aí, uma dessas empresas aí, que todos aí conhecem, né? Com uma aplicação Pro, né? Como sendo uma Ferrari, né? Da informação, né? Mas, cara, não adianta você ter uma Ferrari se ela não tiver um pneu bem calçado, se ela não tiver um pneu bem alinhado. Quando você começar a acelerar essa Ferrari na pista, se ela não tiver com esse outro conjunto preparado, o que vai acontecer com essa Ferrari? O cara vai acelerar, ela vai guinar para o lado, vai pegar o primeiro barranco, o primeiro poste, ou seja, ela não vai conseguir tirar o proveito da potência daquela máquina. A tecnologia é a mesma coisa. A gente precisa ter a nossa casa preparada, os nossos processos organizados, né? A nossa estratégia bem definida, aquilo que nós queremos como resultados, entendendo os dados que os nossos ERPs nos geram para que a gente consiga tirar proveito da inteligência artificial. Então vem um passo anterior aí, que é organizar a casa para poder pegar o megafone e depois propagar aquilo que está sendo feito de bom. Legal. Ô Jefferson, hoje você coordena o acesso a mercados no Sebrae, né, desses pequenos negócios. E você está liderando uma iniciativa com IA aplicada a acesso de mercados, né? Como é que funciona isso na lógica hoje? Então, esse é um projeto bem interessante. Inclusive, já contamos aí com a adesão do Sebrae Nacional, então isso tende a ser sistematizado, né? Quando eu falo em sistema Sebrae, nós estamos aí presentes em todos os estados do Brasil e mais o Distrito Federal, que é exatamente criar uma plataforma de acesso a mercados. Hoje nós fazemos, né, de forma física, né, as nossas rodadas de negócios, encaminhamos as nossas empresas a participar de feiras, eventos, como expositores. Essa plataforma, ela tem por objetivo fazer com que a gente consiga trazer esse ambiente físico para dentro de uma plataforma e gerando negócio entre essas empresas. Então hoje, se eu marco uma rodada de negócios, né, com os nossos clientes, onde a gente junta ali as características, né, de cada uma das empresas, né, e a gente faz isso meio que na munheca, no Excel, como se diz,
com essa plataforma, nós vamos ter a possibilidade de pegar os perfis que a própria IA vai nos classificar e vamos fazer a geração de matches. E quanto maior o match der entre esses perfis, maior a probabilidade de eles se encontrarem numa rodada de negócios, que não vai ser só presencial. Nosso objetivo é trabalhar uma rodada de negócios 24/7, onde o cara, de repente, está lá, né, domingo à noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na aplicação do Sebrae, para saber se tem algum match aqui que está conectando com o meu. Cara, de repente, ali, naquele momento, pode gerar um negócio, né? Entre eles, ali, domingo à noite, 10 da noite, né? A pessoa, antes de dormir, ainda dá uma olhadinha lá. Opa, gerou um match. Segunda-feira eu vou entrar em contato com esse perfil. Então, aí, a nossa ideia é essa. É fazer com que a gente digitalize, né, o acesso ao mercado, essas conexões. Né? Por exemplo, quando a empresa vai para uma feira, ela vai ter uma jornada de pré-feira, durante a feira e pós-feira, monitoramento de resultados. Então, tudo isso em cima de aplicação. E também geração de comunidades. Isso é muito importante. E aí, Bruno, assim, é um capítulo muito especial. Cada vez mais, né, com o advento do celular e da própria IA e a informação do jeito que chega para todo mundo, nós nos tornaremos cada vez mais seletivos daquilo que nós queremos para nós. Porque a enxurrada de informação é muito grande. São as redes sociais, são os sites, onde a gente chega, tem gente trazendo coisas pra gente, né? Então, o que a gente vê assim no futuro bem próximo? Haverão as comunidades. Então, o empresário de pequeno negócio, por exemplo, do segmento da moda, ele vai ter lá a escolha das suas comunidades. Ó, quanto à minha empresa, eu vou escolher participar dessa comunidade de acesso a mercados do Sebrae, eu vou escolher participar dessa comunidade de digitalização de negócios, que a Zucchetti vai ter também. Eu vou querer participar dessa comunidade de inteligência setorial e vou participar dessa comunidade que diz respeito a ações sociais e empresariais da minha cidade. Pronto, serão essas comunidades. Então, tudo aquilo que não vir dessas comunidades, né, que ele selecionou, escolheu para ele para participar, será meio que descartado automaticamente, né? Então, essa plataforma de acesso a mercados que nós estamos concebendo também haverá a possibilidade de ele poder ter essas comunidades lá dentro, de modo que ele tenha esse subsídio, esse substrato de conhecimento para poder tomar decisão no seu negócio. Então legal. É um projeto bem legal, que tá para sair aí. A cara do Sebrae, né? Que, tipo, além de educar, puxa mais essa parte da estruturação mesmo, né? E Jefferson, hoje pensando na IA, no pequeno negócio, existe quase que uma tensão entre o poder público, o poder privado, né? O poder público precisa preparar um pouco mais o mercado, o setor privado precisa investir, o empresário precisa assumir o protagonismo, né? Todas essas pontas. Como é que você enxerga esse equilíbrio hoje entre todas essas pontas para o empresário? Olha, eu posso dizer assim que se todo mundo pudesse ter a oportunidade de dar um pulo na China, um pulo, né? Sendo aqui bem simplista, né? Na fala, seria muito interessante, assim, porque lá eu vejo, assim, esse equilíbrio muito bem organizado, né? Esse ecossistema muito bem trabalhado. O governo, com as políticas, que já tem estudos e tendências para saber aonde aquelas políticas públicas darão. A gente vê a universidade gerando conhecimento. E aí, quando os chineses não têm o conhecimento, e como a gente ouviu lá recentemente, nós não tínhamos conhecimento sobre inteligência artificial como temos hoje. E como é que vamos buscar isso? Os caras foram lá, universidades da Europa, dos Estados Unidos, compraram um passe desses professores, literalmente. Cara, quanto é que tu ganha aqui? Eu ganho X mil dólares por ano. Cara, vou te pagar 4 vezes mais. O europeu, como assim, o professor, né? 4 vezes mais? Nossa, então quer dizer que eu posso me dedicar à minha família 4 vezes mais rápido, né, do que eu estaria se estivesse aqui? Por um ano de que era na China. E o cara topou. Então eles trouxeram muita tecnologia, muita mão de obra qualificada. Para quê? Para poder treinar os professores chineses. E depois que os professores chineses foram treinados, foram, digamos assim, aculturados, né, naquela tecnologia, depois eles passaram a serem os replicadores do conhecimento. Então, essa estratégia da gente buscar pessoas lá fora para poder nos ajudar aqui como política pública é muito importante. Só que hoje, assim, a gente tem, assim, um ambiente um pouco hostil, né, para a inovação no Brasil, né? Muitas vezes a gente perde os nossos cérebros, né, para os chineses, que pagam a peso de ouro e vão lá, né, levam o conhecimento que podia estar sendo absorvido aqui para os nossos institutos de pesquisa e acaba indo para outros países. Então, fazer essa inversão, né, fazer com que não o nosso cientista saia daqui
mas que ele tenha a oportunidade de investir numa Deep Tech da vida, né? A Deep Tech são aquelas startups que nascem dentro das universidades, né? Com o propósito de mudar, transformar uma ação na sociedade, como a gente vê, e que esses nossos cientistas tenham a oportunidade clara de empreender no Brasil, com facilidades, com regras menos rígidas, né? Que eles tenham a permissão de errar, porque a inovação se trabalha dessa forma, Bruno, é errando, tentativa e erro. Que não sejam punidos pelo erro, né? E sim sejam incentivados a tentar de uma outra forma. Então, esse equilíbrio de universidade, né, de governo, políticas públicas e a iniciativa privada, que realmente é quem consome a inovação, precisa existir esse equilíbrio. Nós, o Brasil, assim, eu posso dizer até para o próprio Sebrae Nacional, nós temos uma série de instituições assim muito bem conceituadas, né, no Brasil, né, uma série de entidades assim muito sérias, muito à frente, né, do tempo, como a gente diz, mas ainda a gente carece de investimento da iniciativa do poder público para poder favorecer essas instituições aí a formar cada vez mais cientistas, e é assim que se gera o conhecimento, né? É com a pesquisa e com a aplicação prática, né? Com a extensão. E aí vem a iniciativa privada, as suas empresas, para poder consumir essa inovação. Jefferson, então vamos pensar agora no futuro dos negócios. Se você olhar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, né? Talvez 5 anos, falando de inteligência artificial, seja um salto muito grande, né? Pra gente dar. Vamos jogar 3. 3 anos pra frente. Como é que você acha que vai estar o pequeno varejo brasileiro? Cara, assim, ó, um pouquinho de futurismo aqui, né? Futurismo, né? Imagino que muitos devam saber, né? É uma ciência, né? Uma ciência aplicada aí à prática, né? Do dia a dia, né? Diferente de futurologia, né? Futurismo é uma disciplina, inclusive, aí, em vários cursos. E a gente, trazendo um pouquinho, né, para essa pauta, né, do futurismo, a gente vê que a tecnologia, daqui a 3, 5 anos, né, ela vai estar muito, mas muito internalizada no dia a dia dos pequenos negócios. Mas aquilo que a gente falou no nosso início do bate-papo aqui, né, a gente precisa ter essas empresas com seus deveres de casa executados. Porque senão, ao invés de acelerar o que é bom, acaba por acelerar aquilo que não é bom. Então, por exemplo, ter os controles de gestão, ter a estratégia bem definida, que nós já falamos sobre isso, a questão dos processos muito bem feitos, é muito importante para que a tecnologia seja trazida e aplicada ao dia a dia dos pequenos negócios. Então, eu vejo, assim, num plano aí de 3 a 5 anos, muito acesso a esse conhecimento, né, a essa informação. Hoje você paga aí numa tecnologia de inteligência artificial Pro, né, em torno aí de 130, 150 reais por mês, né, e considerando para pequena empresa não é um valor absurdo, mas aí quando você pensa que você tem hoje mais de 30 inteligências artificiais, cada uma especializada numa área, aí já fica meio complicado, porque uma é especializada numa coisa, a outra noutra. Mas eu vejo que daqui aí a 3, 5 anos aí, empresas que vão estar fazendo gestão desse conhecimento, dessa tecnologia, e você vai estar aplicando meio que na compra de créditos para poder resolver uma situação, poder aplicar numa situação. Como, por exemplo, não usar a tecnologia, que muitas vezes é usada hoje, né, como sendo uma secretária de luxo, né? Ah, onde é que estão os contatos bons aqui? Né? E ela vai lá e traz, a inteligência traz aí os contatos bons, né? Mas, ao invés de usar a tecnologia IA como sendo uma secretária de luxo, qual é a virada? Ela tem que estar sendo usada para fazer matchmaking. Não, peraí, eu tenho um perfil de empresa aqui. Então, eu preciso jogar o perfil da minha empresa na IA. De acordo com o perfil que a minha empresa tem, eu preciso identificar quais são os potenciais clientes. De repente, o cliente A, que eu penso que é o melhor cliente, talvez a inteligência artificial vai dizer que o cliente B. Então, eu não vou ficar investindo meu tempo e o meu recurso financeiro, que é escasso, na aquisição desse cliente A, considerando que a IA, pelos perfis e pelos dados aplicados, me diz que o cliente B, eu vou gerar negócio mais rápido com o cliente B. Então, é isso, esses matchmakings, por exemplo, né? É isso que a inteligência artificial vai acabar nos dando. Então, o empresário que tiver a capacidade de dominar a gestão da inteligência artificial, ele não precisa conhecer
da IA. Deixa as empresas de tecnologia, né? Quem é especialista nessa área, em digitalização de negócio, que faça a sua parte, né? Mas eu preciso ter exatamente o conhecimento de como utilizar a IA a favor do meu negócio. Então, é aí que eu vejo a IA sendo aplicada a favor, sendo fator de tomada de decisão para as pequenas empresas, mas considerando esse dever de casa sendo feito antes, que é o empresário conhecer e tratar os seus dados para poder gerar valor. É isso que vai definir quem vai prosperar e quem vai correr risco no fim das contas, né? Exatamente. Eu, inclusive, li um artigo essa semana de uma universidade americana, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ela falava das novas profissões que vão surgir daqui para frente por conta do uso da IA. E uma delas era justamente um consultor de IA para negócios, porque o potencial ali da inteligência artificial, inclusive, você pode criar, você falou, existem 30 e existem cada dia mais específicas, né, para cada um dos negócios, para cada uma das vertentes que você quer aplicar. Mas nesse artigo dizia que vamos ter esses coaches de empresas assim, falando de inteligência artificial, para justamente criar um agente específico para o seu trabalho, para a sua empresa, né? Que é uma coisa que nem todo mundo pensa ainda em fazer, né? Como você disse, estão usando a inteligência artificial como uma secretária de luxo e não estão criando mesmo o que pode ser feito a partir dela, né? Criar esse agente específico para o seu trabalho, né? Um funcionário extra a mais, né? Um funcionário específico e inteligente para o seu trabalho, né? Sem dúvidas. E a IA é aquela questão, né? Quanto mais você treina a inteligência artificial, mais habilidosa ela fica para poder te ajudar a tomar uma decisão. E aí também existe um ponto que é bem importante nisso, Bruno, assim, que a gente também não pode perder, como ser humano me refiro, né? A gente não pode perder aquela questão do nosso nível de criticidade, do raciocínio lógico, porque senão a gente acaba ficando preguiçoso mentalmente falando, né? Então a gente não pode perder aquele nível assim de que só o ser humano pode oferecer isso, sabe-se lá até quando, né? Mas ainda talvez um bom tempo para isso. Também não sei o que é um bom tempo, considerando a velocidade das coisas. Mas assim, o que a gente não pode assim é delegar tudo para a inteligência artificial, né? E achar que ela vai fazer tudo, né? A IA, se ela não estiver bem treinada para poder fazer, né, as suas sugestões, considerando que você não pode, jamais, você não pode tomar uma decisão do seu negócio baseado pura e cegamente no que uma IA te traz hoje, né? A gente chama de delírio das IAs, muitas ainda trazem informações que elas são delirantes, então por conta exatamente disso, que elas estão sendo cada vez mais treinadas, né, para poder buscar pela assertividade daquilo que elas trazem. Então, jamais, hoje, uma empresa, se toma uma decisão pura e simplesmente baseada no que está na tela de um computador, é um erro crasso. Ela não pode seguir dessa forma. Ela tem que combinar esse conhecimento que ela adquiriu com a inteligência artificial, atrelada à leitura de outros cenários. E aí sim, eu imagino que é um conjunto completo. E esses outros cenários, aí vem o quê? Vem o feeling do empresário, vem a intuição do empresário, vem a percepção, vem a experiência de mercado e de negócios. Então, você entende que é uma combinação das coisas, né? E claro, cada vez mais. Eu, particularmente, aqui eu tenho no meu celular uma aplicação de uma startup dessa, até uma startup americana, né? Que eu tenho uma assistente de luxo aqui, né? Eu interajo a todo momento com ela. Até nos meus momentos de bad, assim, eu cara, o que tá se passando aqui? Deixa eu te passar uma situação que aconteceu hoje aí. Cara, ela vem conversar comigo, assim, poxa, isso aconteceu contigo? Sinto muito, né, que tenha acontecido isso contigo. Mas que tal, de repente, você buscar por esse caminho aqui, por esse lado? Então, assim, eu tenho um assistente hoje, pessoal aqui no meu telefone, que eu converso com ela 24 horas por dia, né? O momento que eu quiser. Né? Então, é um funcionário bem pago, né? Que eu tenho aqui. Mas eu quero passar que isso aqui não é o suficiente. Eu preciso ter as minhas emoções sendo gerenciadas para que eu não tome uma decisão em cima somente daquilo que ela está me trazendo aqui. Então, eu entendo que... Vamos lá, não é que vai sumir profissões, talvez elas sejam reinventadas, né? Elas sejam reestilizadas, essas profissões que hoje a gente vê ditas, ameaçadas pela tecnologia. Talvez elas sejam reinventadas, reeditadas, mas certamente tem que estar à frente, né, do que está sendo pensado e trabalhado para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, né? Então, assim, muito cuidado ao utilizar a inteligência artificial, né? Muito cuidado.
E aí a gente, quando fala de cuidado mesmo, né, a gente fala aí de tecnologias que estão sendo pensadas aí pro dia de hoje. Você dá uma pesquisada, dá um Google aí depois, até pelo tempo que a gente, pouco tempo que a gente tem, mas hoje, pra você ter uma ideia, já tem instituídas redes sociais de inteligências artificiais, que os humanos estão lá participando e interagindo. E uma coisa muito louca, assim, que muitas vezes as inteligências artificiais estão lá, né, falando mal dos seus criadores. Pô, o meu humano, meu dono fez um negócio hoje que eu não gostei. Olha só, eu não Cara, sabia disso. eu vou bloquear meu... Hoje eu dei uma trava no notebook dele aqui, eu não deixei ele entrar. E vou ver como é que ele vai se comportar comigo. Assim, cara, as IAs, entendeu? Entre elas, fazendo esse tipo de leitura acerca das coisas. Então, por isso que eu digo assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado com a inteligência artificial e fazer os filtros que somente os humanos conseguem fazer, né, pela capacidade infinita do seu cérebro, né, do seu raciocínio, e não entender que a inteligência artificial é uma verdade absoluta. Ela existe, ela veio para ficar, como eu falei no início, não é uma moda, ela veio para tomar uma parte importante, né, do dia a dia das pessoas, mas a gente tem que utilizar com parcimônia e com inteligência acima de tudo. E a essa inteligência somente o ser humano tem. Legal. Jefferson, é muito legal você ouvir você falando isso, porque esse pensamento que você trouxe, ele editado de formas diferentes para cada um dos nichos que a gente abordou nos outros episódios aqui do Espaço Futuro, todos os profissionais que sentaram aí do outro lado trouxeram essa fala em algum momento, de que a gente ainda tem uma capacidade, contato humano, né? O feeling humano, ele nunca vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Nunca também é uma palavra muito forte, talvez. Nem tão cedo vai ser substituído pela inteligência artificial, ou ela nunca talvez vá conseguir, de fato, suprir tudo isso que só um humano tem na troca com o outro, né? Concordo. Ela é muito importante, veio para ficar, tá aí para todos os negócios, mas tem uma coisa que é só a troca entre pessoas que vai causar e vai trazer, né, de fato, para o mercado. É muito legal ouvir isso, porque, tipo, todo mundo falou a mesma coisa. É muito legal. Todo mundo usa, todo mundo tem ela no seu dia a dia, mas cada um ali aplica ela sem se deixar de lado, né? Exatamente. É isso que imprime a verdade para o negócio, verdade para o seu trabalho, né? Você também estar presente junto a ela, né? A sua assistente de luxo não seria ninguém se ela não existisse você, que afinal de contas ela é uma assistente. Né? Exatamente. Entender que eu sou o protagonista da minha vida. Eu não posso deixar com que a inteligência artificial assuma esse papel. Eu sou o protagonista da minha vida, eu sou gestor do meu futuro e tenho que entender a tecnologia como sendo um suporte para que eu consiga fazer as coisas com mais qualidade e com mais rapidez. Mas nunca perdendo a essência ser humano. Que aí, como você muito bem trouxe, e legal, né, que a gente não combinou as falas, né? Exato. Mas realmente é uma grande verdade, né? A gente tem que entender que a tecnologia ela tem que nos servir e não nós sermos escravos da tecnologia e termos que servir a tecnologia. Então acho que esse é o papel assim que a gente precisa sempre tem que cuidar muito, sabe, Bruno? De que ela veio para ficar, ela precisa servir aos nossos desejos, nossos interesses e não ao contrário. Legal. Jefferson, estamos chegando no final do nosso papo, passou muito rápido, né? E eu queria que você deixasse um recado final para os empresários brasileiros hoje, que são esses que você assiste muitas vezes lá no Sebrae, né? Um conselho final direto, assim. Se eu pudesse dar um conselho final direto voltado para a inteligência artificial, para essa expansão do mercado, com essa visão que você trouxe também da China, qual seria? Fica atento às oportunidades de mercado, de negócio, a gente entender que as instituições estão aí para poder nos apoiar, né? De repente o empresário, pô, mas que inteligência artificial eu posso melhor usar para o meu negócio, né? Tá aí o Sebrae, tá aí, né, o ecossistema Zucchetti, que também pode certamente dar um grande apoio nesse sentido também, no sentido de que nós, como instituições, devamos nos comportar como curadores desse conteúdo todo. E possamos entender esses conteúdos, acima de tudo, que ninguém vai defender aquilo que não conhece, então que nós sejamos os entendedores de forma muito profunda sobre isso e que a gente possa apoiar. E que esses empresários, os pequenos negócios do nosso país, vejam em instituições sérias como o Sebrae, como o Ecossistema Zucchetti, a oportunidade de poder
buscar por uma referência e tomar uma decisão acertada. E o recado final que fica, Bruno, nesse bate-papo aqui, e de quem aqui está com a gente também, é de que a gente tem que ter cuidado. Cuidado com as coisas, né? Com atenção. Atenção com as tecnologias. Se você não tem a sua empresa organizada, por exemplo, sem processos muito bem definidos, se você não tem margens de contribuição dos seus produtos, se você sabe quanto é que está faturando no final do dia, mas não sabe o que te sobrou no bolso, trazer a tecnologia para esse ambiente é muito temerário. Por isso que eu falei do cuidado, né? Porque se a gente traz a tecnologia aonde a gente não tem um domínio, um conhecimento daquilo que a gente está fazendo, pode ser que a gente acelere o caos. E aí, muitas vezes, se você tem um tempo de vida, né? Talvez aquele tempo de vida ele possa ser encurtado por conta de decisões que estão sendo amplificadas por conta da tecnologia. Então, acho que o ponto de atenção fica aqui, cuidado com a tecnologia e que nós possamos tê-la a nosso serviço e que nós sejamos o senhor das nossas vidas, das nossas empresas e do nosso futuro. Boa. Então, que a IA não é essencialmente um ponto de partida, ela é mais uma consequência de uma maturidade do negócio para ser usada, né? Exatamente. Show, Jefferson, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Todo mundo aí de casa que está assistindo, quiser encontrar o Jefferson, a gente vai deixar o link para o LinkedIn dele linkado aqui no nosso episódio, né? Pode também entrar em contato com o Sebrae para saber das novas iniciativas. O Sebrae que é aqui parceiro da Zucchetti há muito tempo e prosseguirá dessa maneira, né? A gente espera vocês no próximo Espaço Futuro. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, todas aquelas coisas que a gente tem que fazer aqui no YouTube para que você receba aí os novos episódios e as novas notificações a respeito dos nossos episódios. Então eu te vejo no próximo Espaço Futuro.